Oi pessoal, tô aqui em mais um vídeo de Black Clover Mobile e nesse vídeo eu vou estar passando dicas para que vocês aprendam a buildar qualquer DPS que vocês venham a pegar aí na conta de vocês. Primeiro de tudo eu vou separar alguns tópicos para que vocês entendam mais ou menos como que funciona a mecânica do jogo para diferentes modos de jogo, para que vocês consigam ter esse pensamento por si mesmo de como que vai estar buildando um personagem. É claro, tem alguns conjuntos que sempre vão estar dependendo da situação. O primeiro ponto muito importante é você entender com que tipo de ataque esse seu personagem escala. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um que não está buildado e como que você vai fazer isso. O seu personagem sem equipamento, sem nada, ele vai ter aqui um número base de ataque físico e um número base de ataque mágico. Você vai ver basicamente qual é maior. O Ryu aqui, por exemplo, ele tem praticamente 4.000 de ataque mágico, enquanto tem ali arredondando também 1.300 de ataque físico. Então, ele é um personagem que escala com ataque mágico. Se eu colocar equipamentos de ataque mágico nele, no fim das contas eu vou ter um número muito maior do que se eu colocasse equipamentos de ataque físico, já que ele tem um base attack mágico bem maior do que o físico. Então, a gente já entendeu. Mas também temos algumas exceções. São elas aí o Asta, primeiramente, seguindo a lore do anime, né? Ele não tem magia. Então, no jogo aqui, ele também foi expressado aí com o número 0 de magia. Eu não lembro se ele é o único, eu acho que a irmã Lily também tem 0 de magia. Não, ela tem 0 de ataque físico. O Asta, então, é o único que tem 0 de ataque mágico, se eu não me engano. Então, isso deixa até ele um pouco difícil de rodar com alguns outros buffers, como a Sally, por exemplo, que dá um ótimo buff de ataque mágico, então acaba não funcionando tão bem, mas ele também tem ótimas opções aí como o Finral e o William, né, que tem um buff nível 4 de ataque físico. A outra exceção seria você entender qual é o contexto que aquele personagem está inserido, e ninguém melhor para exemplificar isso do que o Raya, né, nosso matador de boss. O Raya, talvez muitos de vocês já tenham visto, inclusive aqui no meu canal, buildando ele com ataque mágico. Isso porque normalmente no time em que eu levo o Raya, eu levo a Sally, e a Sally dá um buff nível 4 de ataque mágico. Então, se eu tenho um Raya com ataque físico, o buff da Sally nele não é tão significativo do que quando eu tenho um Raya de ataque mágico. Por mais que ele não escale tanto quanto com um ataque físico, após receber o buff da Sally, ele causa muito mais dano com uma build de ataque mágico do que com uma build de ataque físico, mas novamente isso depende do contexto, então é algo que vocês têm que perceber. Tô levando aqui meu DPS com um buffer de ataque físico ou com um buffer de ataque mágico. Por exemplo, o William dá em questão de buff o mesmo nível, né? O da Sally é nível 4 de ataque mágico, o do William é nível 4 de ataque físico. Então, novamente, esse aí é um dos outros pontos. Vocês têm que entender o que aquele personagem está fazendo na composição em que ele está. Vamos lá então comentar a respeito da build, e aqui já entra a parte de conjuntos de equipamento. No começo do jogo, ou pelo menos até o meio do jogo, até um pouquinho depois, porque é difícil de conseguir, mas vocês vão equipar qualquer equipamento LR que tenha o status principal que vocês desejam para o seu personagem. Então pegou aí um equipamento LR de ataque mágico, coloque. Mas saibam que no late game, os únicos equipamentos que vocês vão utilizar são equipamentos melhorados, que são esses aqui, que tem estrela e conjuntos de 2 peças. Então, ao todo a gente vai usar 3 conjuntos de 2 peças melhoradas e um item coringa, porque não dá para fechar 4 conjuntos de 2 peças. Então, o coringa que a gente vai utilizar é aquele que tenha melhores substatus. Por exemplo, aqui são os substatus legais, depois eu posso roletar os outros 2 aqui de baixo. Então, esse item eu posso manter facilmente aqui. Basicamente isso. E em relação agora aos conjuntos, a gente tem um conjunto que vai ser fixo em qualquer personagem, que é 2 peças de speed melhorada, que vai te dar 5% de speed por 2 turnos ao começar a partida. Por que isso aqui é tão relevante? Mais pra frente todo mundo vai ter seu Valtz maximizado, seu William maximizado, então eles já vão ter a base speed máxima que eles podem ter, todo mundo vai ter o set completo de speed no seu pusher, e aí o que vai realmente ditar a diferença de speed
vai ser a speed do DPS. Porque eu vou exemplificar para vocês. O meu Valtus tem 124 de speed, o Valtus inimigo tem 124 de speed. Meu Finral tem 124, o Finral inimigo tem 124. Ou seja, vai ser na sorte quem começa, porque aí é de RNG mesmo, como eles têm a mesma speed, mas o importante aqui, tanto eu quanto o inimigo vamos conseguir aplicar os dois buffs de speed. Mesmo o inimigo começando primeiro, ele não vai conseguir puxar um Rei Mago de 107 de speed para frente do meu Valtus. Isso não vai acontecer. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou usar os dois buffs, o de mobilidade do Valtus e o de speed do Finral, e o inimigo também. Então, como eu buffei meu time, o inimigo buffou o time dele, o que vai ditar que Rei Mago vai atacar primeiro? Justamente o Rei Mago que tem a maior speed base. E aí isso influencia no ponto de estrelas, né? Porque ganha speed. O Rei Mago não sei se ganha, na verdade, mas influenciaria ali, basicamente, se ele ganha speed nas estrelas, se ele tem as pedrinhas dos talentos verdes, para poder colocar uma pedra central ali de speed, e aí ganharia quem tem a melhor pedrinha, seja a roxa que dá 3, a dourada que dá 2, ou a verde que dá 1, e ganha também quem tem aí o seu conjunto de duas peças. Então o que vai definir lá pro late game, que todo mundo vai ter seus personagens maximizados, praticamente ali com a mesma speed. Se você pega uma comp espelho, né, onde ambos estão com o mesmo time, aí o que ditaria não seria o Finral ou o Valtus que começa primeiro, mas sim o Rei Mago que vai ter a sua speed base maior. Então, mesmo para personagens de DPS, até para suportes, o conjunto de duas peças é muito importante. Mas aí eu vou dar uma ressalva que, para personagens que são multiconteúdos, funcionam tanto para PVP quanto para PVE. Exemplo, Rei Mago. Rei Mago é um personagem que você quer no PVP, ele é bom no PVE. Noelle de praia é bom no PVP, é boa no PVE. Para personagens que são totalmente focados no PVE, eu vou fazer uma alteração desse conjunto de duas peças depois que eu terminar de explicar aqui o restante. Basicamente, então, para o DPS a gente vai querer aqui conjunto de duas peças de speed melhorado. Então já temos aí um conjunto, falta dois. O segundo conjunto que eu considero essencial é que você tenha também o conjunto de ataque melhorado. Esse conjunto ele é muito bom porque ele aumenta 7% do ataque físico e do ataque mágico. A maioria dos personagens, por mais que sempre escale mais com um ou com outro, sempre tem ali um multiplicador de dano baseado em ambos. Então, aumentar os dois ataques vai ser muito significativo para o dano final do seu personagem. Então, ficaria aí já o conjunto de duas peças de ataque melhorado como o nosso segundo conjunto. E o terceiro e último que a gente consegue fechar, para mim, o melhor disparado é dano crítico. E aí você pode se perguntar, poxa Yuppie, mas talvez não seria melhor tirar essas duas peças de ataque para colocar o de chance, então ficaria ali speed, chance e dano? Não é, porque a gente consegue muita chance crítica. Talvez você no começo não tenha tanta facilidade, mas em algum momento do jogo você vai conseguir um anel de taxa crítica e vocês veem que no nível 12 já são 12%. Além de que eu posso roletar aqui depois os substatus para conseguir substatus de taxa no meu próprio anel de taxa. Além de que a gente vai conseguindo aí depois, por meio do boss da guilda, eventos, as pedrinhas para roletar encantamento. E vocês percebem aqui que tranquilamente tem vários equipamentos meus com 10 de taxa, 9 de taxa, 8 de taxa. Então a taxa crítica não é um problema. É bem mais fácil você conseguir de encantamento 10% de taxa do que 10% de dano. Por isso que a gente usa o conjunto de dano, mas não o conjunto de taxa. Vocês já vão conseguir taxa naturalmente, não se preocupem. Alcançou ali uns 70 de taxa já está ótimo, enquanto o dano a gente quer chegar no 100%. Quanto mais dano, melhor. Então, basicamente, essa é a build para o seu DPS no late game. Em questão de acessórios, a gente vai usar anel de taxa e brinco de dano, ou vice-versa, né? Anel de dano, brinco de taxa. E algo bem difícil, mas que a gente vai conseguir mais para frente também, é um colar de ataque mágico ou ataque físico. Vai melhorar bastante o personagem. Então, em relação ao conjunto aqui é esse. E a mudança que eu gostaria de mencionar para vocês é justamente para personagens totalmente focados em PvE.
que seria o próprio exemplo aqui que eu melhor posso colocar é o Raya. O Raya é um personagem que a gente só usa praticamente para matar boss. A gente não vai usar ele no PVP. Então eu recomendo que tire para esse tipo de personagem, que eles têm que causar muito dano no PvE, o conjunto de 2 peças de speed melhorada. A gente mantém o de ataque e mantém o de dano crítico, que querendo ou não auxilia no dano. E a gente vai colocar no lugar do conjunto de 2 peças de speed melhorada, o conjunto de 2 peças de penetração melhorada, que vai aumentar 7 de penetração. Isso aqui vai ajudar muito no dano final desse tipo de personagem, além de que esse 7 ele dropa enquanto a gente estiver farmando lá o 7 de dano crítico melhorado. Então, para PvE eu acho que combina bem mais 2 de penetração, 2 de dano crítico e 2 de ataque. Enquanto para o personagem de PVP ele precisa ter o conjunto de 2 peças de speed, porque no late game o que realmente dita quem ganha a partida ou não, muitas vezes vai ser quem tem a maior speed base. Basicamente o vídeo é esse, pessoal, eu espero ter ajudado. Eu vou postar mais pra frente também sobre outras classes, como os defensores, os buffer, debuffer, curandeiros. Então podem ficar tranquilos que vai estar saindo aqui. Qualquer dica aí também deixa nos comentários, ou qualquer dúvida também pode estar perguntando aí. O vídeo basicamente é esse. Se foi útil para você de alguma forma, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos.